O Wilker Barreto do Podemos criticou a escolha de Omar Aziz, o senador Omar Aziz, para a presidência da comissão que vai investigar possível desvio de dinheiro da saúde na pandemia. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. Em um discurso duro no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas, na manhã de hoje, o deputado de oposição Wilker Barreto declarou que a presença do senador pelo Amazonas, Omar Aziz, na presidência da CPI da pandemia no Senado, chega a ser constrangedora. De acordo com Wilker, ter o senador comandando as investigações do Senado é faltar com respeito ao povo brasileiro. E não dá o Omar presidir e o Renan relatar. Quando chegar na hora do depoimento e o Renan virar para o depoente perguntar se ele desviou dinheiro público, como é que vai ser, deputado Felipe, quando o presidente da CPI perguntar para o depoente se ele desviou dinheiro da saúde? Senhores deputados, nós não podemos permitir que a sociedade assista de camarote uma CPI tão séria e tão importante ser conduzida e relatada porque não tem idoneidade para presidir e para relatar. Uma CPI tem que ser conduzida, presidente Roberto Cidade, por parlamentares que têm uma conduta moral à altura de uma comissão processante. Não dá para Omar presidir e Renan relatar. Aí é brincadeira, deputado Felipe. Aí é uma falta de bom senso. Aí é faltar com respeito com a sociedade brasileira. Omar Aziz é investigado pela Operação Maus Caminhos por desvio de 104 milhões de reais da saúde do Amazonas. A operação teve desdobramentos que resultaram na prisão da mulher do senador, a deputada estadual Nesme Aziz, e 3 irmãos dele. O senador por Alagoas, Renan Calheiros, também é investigado por desvio de dinheiro público, inclusive na Operação Lava Jato. Insatisfeito com as indicações articuladas pela base aliada do presidente Jair Bolsonaro para evitar que parlamentares da oposição ocupassem os cargos mais importantes da CPI, o Wilker Barreto voltou a pedir aos deputados do Amazonas que assinem a instalação da CPI da pandemia. Por isso, senhores deputados e deputadas, que eu peço a CPI da pandemia no Amazonas. Porque nós temos, senhor presidente, condições de apurar com lisura. Nenhum depoente questionou o deputado Felipe Souza a lisura dos membros da CPI da saúde nesta casa. O Senado da República fala que o Manaus e a crise de oxigênio precisa ser investigada. Só não a Assembleia que acha isso. O pedido de instalação da CPI da pandemia continua engavetado desde o dia 16 de março na Assembleia Legislativa, com apenas 2 assinaturas dos autores da proposição, Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ambos do Podemos. Para ser instalada, faltam 6 assinaturas. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre essa polêmica, sobre a escolha dos senadores Omar Aziz para presidir a CPI da pandemia e de Renan Calheiros para relatar, vamos conversar mais com o deputado Wilker Barreto do Podemos. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, pela oportunidade. Alô, deputado, a sua ligação não está muito bem. O senhor pode repetir? Boa noite. Boa noite, está escutando bem? Repita a frase para ver se a gente escuta bem o senhor. Tá no Viva Voz, acho que não, né? Não. Agora. Pronto. Então... Eu estou escutando vocês muito bem. Ok. Muito boa noite, então, deputado. Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Obrigada pelo espaço que o senhor abriu na sua agenda para conversar com a gente hoje. Então, por que o senhor afirma que essas escolhas para a CPI não deveriam, que esses nomes, né, o senador Omar Aziz e Renan Calheiros, não deveriam ficar à frente desta CPI do Senado? Primeiramente, confirmando isso, Karine, isso é uma temeridade, né? Porque nós estamos falando, certo, de uma CPI de uma envergadura, de uma importância jamais vista. Nós estamos falando de se apurar o caminho do dinheiro, certo, a nível federal.
E para você participar de uma comissão parlamentar de inquérito, que eu já participei da saúde aqui do Amazonas, você tem que primeiramente ter isenção e lisura e condição moral de poder questionar os futuros depoentes. Imagine comigo numa cena, se não fosse trágica, seria hilária, do senador Renan Calheiros questionando um depoente sobre corrupção. Aí não dá, né? Então, tem bons nomes que possam representar o povo brasileiro a conduzir uma CPI e realmente chegue ao final apurando para onde foi o dinheiro do contribuinte brasileiro. Ok, deputado, o fato dos 2 senadores serem investigados compromete a credibilidade da CPI? Não tenho dúvida disso. Investigado por desvio na saúde e que alterou. Certo? Você imagina, você precisa ter autonomia, porque você pode começar presidindo e terminar investigado. Se a mesma qual é a chance de êxito? Deputado, a ligação não está muito boa, deputado. Eu vou pedir um segundinho para a gente refazer a ligação para que a gente possa ouvi-lo de uma maneira mais clara, tá ok? Questões de celular, deve ser, né? A ligação não está muito clara. Eu estou muito bem. Ó, que bom. O senhor aguarda um segundinho a gente refazer a ligação para que a gente possa escutar direitinho as suas falas, a forma, o que o senhor está respondendo para a gente. Pode ser? Pode ser, minha amiga, tuas ordens. Ok, muitíssimo obrigada. Estamos conversando com o deputado Wilker Barreto do Podemos. E em pauta o assunto é a CPI instaurada no Senado Federal para apurar não só o governo federal e as atitudes e possíveis omissões diante da pandemia aqui no Brasil, como também vai ser investigado tanto o Estado quanto municípios. Todos os estados e municípios, eles vão investigar o quê? O uso da verba destinada para o enfrentamento da pandemia, o uso da verba que o governo federal destinou e entregou e enviou para governos e prefeituras enfrentarem a pandemia no estado. Pois muito que bem. Na instauração dessa CPI, nós temos os senadores Omar Aziz, ele vai ser o presidente, ele vai presidir essa CPI da pandemia, e Renan Calheiros, ele vai relatar. E a escolha, esses 2 nomes estão sendo criticados, e é sobre esse assunto que estamos conversando com o Wilker Barreto do Podemos, que foi responsável e participou da CPI da pandemia, da CPI da saúde aqui no Amazonas, não é isso, deputado? Então, estávamos falando sobre a credibilidade desses 2 nomes para a CPI. Olha, primeiramente, Karime, confirmando a presidência do Omar Aziz e relatoria do Renan Calheiros, como falei hoje na Assembleia Legislativa, eu vejo isso uma temeridade. Para você participar de uma comissão parlamentar de inquérito, comigo eu participei da CPI da saúde na Assembleia, você tem que ter isenção, autonomia moral para questionar os depoentes. Como é que ambos os senadores podem tratar da pauta combate à corrupção se ambos respondem a processos de igual teor? Nós estamos falando de uma CPI que precisa apurar para onde foi os repasses dos recursos federais para os estados e municípios, suas responsabilidades, caminho do dinheiro. E isso, confirmando os nomes, na minha opinião, eu tenho certeza que não só minha, mas do povo brasileiro, já começa sob dúvida os trabalhos da CPI. Bom, é público que o senador Omar Aziz é aliado do governador Wilson Lima. Isso pode blindar o governador de eventuais investigações? Olha, partindo, ainda parece fatos levantados pela amiga, ou seja, isso também é um agravante. Talvez o Brasil desconheça o grau de ligação de intimidade que tem o senador para com o governador. Aliados de primeira hora. Todo mundo sabe na política que o governador Wilson Lima tem uma ótima relação de convívio com o senador Omar. Mas isso, o fato de conviver, não é, na minha opinião, o maior dos problemas, e sim a capacidade moral de estar à frente de uma comissão dessa envergadura.
Deputado, e abordando agora a questão local, por que a Assembleia não abre uma CPI para investigar a segunda onda da pandemia no Amazonas ou mesmo abre um dos mais de 10 processos de impeachment contra o governador Wilson Lima? Olha, a Assembleia hoje, em função da CPI do Senado do Covid, está num xeque-mate moral. É uma vergonha a Assembleia Legislativa não cumprir seu papel de investigar o dinheiro estadual do Covid. É papel de cada deputado que recebe para isso, investigar as aplicações dos recursos estaduais. Ora, em qualquer país, qualquer senador hoje do Brasil diz que o Amazonas precisa ser investigado. Qualquer senador hoje diz que as investigações do Covid precisam começar pelo Amazonas. Só a Assembleia que não percebe isso ou não quer perceber que apenas 2 deputados até a presente data assinaram a CPI, eu e Denilson. Todo dia eu estou cobrando, hoje cobrei mais uma vez, sem falar dos processos de impeachment. Então, a Assembleia está caminhando na contramão dos anseios hoje da sociedade do Amazonas. Bom, e na sua opinião, os deputados que aparecem na tal da lista dos 5% apreendida pela Polícia Federal no gabinete do governador Wilson Lima têm condições de investigar o governo? Olha, nós fizemos esse trabalho, pelo sinal, na melhor CPI dos últimos tempos da Assembleia Legislativa, certo? A CPI da Saúde encaminhou 30 pedidos de investigação. Inclusive, semana que vem temos a agenda do Ministério Público do Estado para cobrar providência da CPI. O que eu sustento é que a CPI da Saúde da Assembleia não investigou os recursos da pandemia. E nós estamos falando de milhões que chegam a casa 2 bilhões. Então, nós temos sim muito trabalho para fazer. Na medida que a CPI do Senado vai investigar o dinheiro federal, a Assembleia Legislativa tinha que ter vergonha e investigar para onde foi o dinheiro do contribuinte do Amazonas. Deputado Wilker Barreto, hoje nós divulgamos que o Amazonas está próximo de alcançar aí a marca de 3.000 mortes por Covid-19. É a maior taxa de letalidade da doença do planeta. O que o senhor atribui a essa marca escandalosa? Falta de gestão. Eu tenho certeza absoluta que mortes por Covid iriam ocorrer, obviamente, como ocorreu em qualquer sistema de saúde do planeta. Mas aqui no Amazonas teve um agravante. Teve falta de oxigênio, falta de remédios, falta de EPI, profissionais expostos, rede de hospital não utilizada, unidades de saúde subutilizadas, hospital de referência de campanha não funcionando na capacidade máxima. Nós perdemos vidas no Amazonas por falta de gestão. E se vier a terceira onda, como sustentam os cientistas, nós vamos estar pela terceira vez despreparados. Porque na audiência pública que eu solicitei, a Secretaria de Estado da Saúde não teve a coragem de responder como é que está o Amazonas no que diz respeito ao oxigênio e em kits de intubação. É um Amazonas que sofreu com a primeira, sofreu com a segunda e, infelizmente, sofrerá com a terceira onda. Bom, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Suas considerações finais, deputado? Olha, eu acredito que a sociedade tem papel fundamental, principalmente através de veículos como vocês e as redes sociais, de cobrar o seu parlamentar, cobrar a Assembleia, cobrar a Câmara Federal num posicionamento correto. Eu acho que é possível sim, neste momento de pandemia, que a vacinação é indiscutível, é o caminho de nós encontrarmos soluções para retomada da economia e enfrentamento da pandemia. Nós estamos aí à inteira disposição e obrigado pela oportunidade.